Paz do Senhor. Ei, Dainha. Ei, Mary. Ei, mãe. A paz, irmãos. Vamos para a nossa sexta aula aí de libertação. Pai do Senhor, John. Pai do Senhor, Alex. Vamos fazer a nossa sexta aula hoje de libertação, né? Quase acabando o tema libertação, né? São 10 aulas, faltam 4 aulas, a gente termina aí o curso. Boa noite, Andréia, Deus abençoe. Boa noite, Rosana. Boa noite, Adna, saudade também. Boa noite, Rubens, Pai do Senhor. Boa noite, Lil, Pai do Senhor, Deinha. Pai do Senhor, Paulo e família. Boa noite, Vivian. Deus te abençoe, Sara. Deus abençoe, Luciana. A paz do Senhor, Magna. O pessoal tá chegando rápido, né? Graças a Deus. Hoje a gente tem um tema bastante interessante, irmãos, de libertação. Vamos falar de alianças espirituais, né? Como que elas são feitas e quais são as implicações das alianças, né? Muito importante. Então a gente vai falar um pouquinho disso, mas vamos aguardar, né, uns 2 minutinhos aí, os nossos irmãos. Boa noite, mãe, a benção. Vamos aguardar os nossos irmãos para a gente orar, né, e começar a falar do nosso tema. Um tema, como eu falei, bastante interessante. Amém. Paz, Elvis. Paz, Charles. Deus abençoe. Pai do Senhor, Jeremias, Deus abençoe também. Amém, irmãos. Vai compartilhando, né? Boa noite, Charles, Deus abençoe. Vai compartilhando o vídeo para que outras pessoas possam ser abençoadas aí com essa palavra, né? Vamos falar, como eu falei aqui, de alianças espirituais, né? Alianças espirituais. Então compartilhe aí com seus contatos, com seus amigos, para que eles também possam participar desse estudo, né? Amém, irmãos? Já temos um número aí mais ou menos razoável de irmãos. Vai compartilhando para a gente saber se tá bom. Eu creio que o som tá ok, né? Ninguém fez nenhum comentário, então deve estar bom. Nós vamos orar então, irmãos, para a gente começar a falar desse tema, né, interessante. Lembrando de novo, né, para quem quer concluir o curso, está chegando no final, essa é a 6ª lição. A apostila de libertação está disponível, né, você pode receber em PDF, só você pedir ao pastor Ricardo, tanto a de libertação quanto a de batalha espiritual. E para quem quiser o certificado, né, concluir o curso, você pode responder os questionários e receber o certificado, né? Tanto de libertação quanto de batalha espiritual. Então, se você tem interesse, acho que R$15 as duas apostilas em PDF. Aí você responde o questionário e recebe o seu certificado no final. Amém? Vamos orar então, irmãos, para a gente começar. Obrigado, John, pelo retorno. Jesus, nós queremos te louvar, Senhor, nessa noite, te agradecer, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem preservado as nossas vidas e nós te louvamos por isso. Obrigado, Deus, pelo sustento, pela provisão que o Senhor tem colocado nos nossos lares. Pedimos, Senhor, a tua bênção sobre cada irmão agora que está nos assistindo. Ó Deus, que nessa noite o teu Espírito, Senhor, venha nos ensinar, venha ministrar o nosso coração sobre esse tema importante. Ó Deus, queremos orar ainda, Senhor, por aqueles que estão enfermos nos hospitais, nas casas. Deus, que a tua mão seja sobre eles, Senhor, que haja cura, Senhor, que haja restauração, que haja testemunho, Senhor, da tua glória sobre essas pessoas. Guarda seus profissionais de saúde, enfermeiros, policiais, as pessoas que estão na rua, Senhor, na frente de batalha, Senhor, que o Senhor as guarde, as proteja. Guarda cada família, Senhor, abençoa os teus filhos e fala conosco, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe Flávia, Deus abençoe Lara. Então, irmãos, nós vamos falar
de boa noite, Agostinho. Deus abençoe o Rio de Janeiro. Vamos falar um pouco sobre alianças espirituais. A gente já ouviu falar, né? Acho que todo mundo já ouviu falar que o nosso Deus é um Deus de alianças, né? É um Deus de aliança, é um Deus de promessa. E a gente vai ler um texto para dar início aqui à nossa reflexão, que fala exatamente dessa característica, né, do mundo espiritual, que é uma característica de aliança. Tem as alianças que são boas e tem as alianças que são ruins, né? Nós vamos falar delas hoje. Então o texto está em Gênesis, se você quiser anotar aí depois para sua reflexão, né? Gênesis 17, versículo de 9 a 11. Diz assim: de sua parte disse Deus a Abraão: guarda a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com seus descendentes, aliança que terá de ser guardada. Todos do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne e terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Gênesis 17, 9 a 11. Boa noite, Jana, Pai do Senhor. Boa noite, Paulo, Pai do Senhor também. Então, irmãos, Deus é um Deus de aliança, né? Um Deus de pacto. E as alianças do mundo espiritual, elas têm um peso relevante, né? Tanto as boas quanto as ruins, né? Esse versículo que nós lemos, ele fala da aliança de Deus com o povo judeu, né? Com o povo de Israel. E aqui no texto, quando Deus chama Abraão, separa Abraão, né? Ele tira Abraão lá de Ur e leva Abraão para a terra prometida. E ali Deus começa um povo, né? O povo de Israel vem todo de Abraão, nasce de Abraão, e Deus faz uma aliança, né, com Abraão que teria uma coisa visível, né? Os homens seriam marcados na sua carne, né? E esse seria o sinal de que eles tinham uma aliança com o Senhor, né? E o Senhor com eles. Como eu falei, aliança significa pacto. E esse pode ser feito de forma espiritual, verbal ou através de simbolismos, né? Nessa passagem que nós lemos, Deus manda Abraão fazer uma marca no corpo de todos os homens, como um sinal de aliança entre os homens e Deus. Então os homens na época faziam a circuncisão como forma de materializar o pacto, a aliança que estava existindo no reino espiritual, que deixava aliançado Deus e o povo. Quando é feita uma aliança espiritual, ela dura enquanto não houver um rompimento, ou seja, se a pessoa fizer uma aliança, essa aliança não vai ter um tempo limite. Isso porque o tempo não pode quebrar uma aliança feita. Por isso, essas coisas são bastante sérias, né? E a gente faz aliança de várias maneiras, né? Vamos falar sobre isso. Muitas vezes tem coisas que acontecem na nossa vida espiritual. A gente falou estamos falando de libertação, né? E aprendemos que o grande inimigo da libertação é o pecado, né? É do pecado que nós precisamos ser libertos, é o pecado que nós temos que renunciar para que a gente alcance liberdade, né? Libertação. E existe o pecado, né? Do pacto quebrado, né? Lá em Eclesiastes está escrito assim, que é melhor você não votar do que você votar e não cumprir a sua aliança. Vou ligar o vento aqui, que está meio calor. A paz do Senhor, Nilton. Então, é melhor você não ter um voto do que você fazer um voto e quebrá-lo, né? Porque para Deus, quando você faz um voto, quando você faz uma aliança, ele leva aquilo a sério, né? Deus ele não leva aquilo como brincadeira, né? Como uma coisa sem valor. Então Deus leva a sério porque ele é um Deus de aliança. E essas alianças, como eu falei, aqui elas são inquebráveis, né? Até que alguém a quebre. E quando a gente quebra essa aliança, ela gera consequências no mundo espiritual. Existe uma consequência por se quebrar a aliança. A aliança também, no Novo Testamento, a nossa aliança veio através do sangue de Jesus.
Então a aliança no Antigo Testamento era a circuncisão dos homens judeus, né? Já no Novo Testamento, quando Jesus veio, ele disse que aquilo é sombra, né? O Velho Testamento é sombra das coisas vindouras. Então Jesus faz uma aliança nova no sangue dele. E quando eu recebo Jesus, né, no meu coração, quando eu aceito Jesus, quando eu faço um pacto com o Senhor, eu entrego a minha vida para Ele, e é necessário que a gente entenda esse pacto, né, como a gente fala sempre de Jesus Salvador, né, e a gente precisa entender o Jesus Senhor e Salvador, porque Ele só é Salvador de quem Ele é Senhor, né? Então essa aliança precisa estar em dia sempre, né? Pai do Senhor, Pastor Eduardo, e através do sangue de Jesus também existe aliança que fazemos através da ceia. A gente sempre fala isso quando ceia, Pai do Senhor, pastor. Quando a gente ceia na igreja, a gente fala que a ceia é a renovação do pacto, né? Tomar o sangue e tomar do pão significa renovar o pacto que eu tenho com o Senhor. E eu lembro quando eu fazia o seminário, né? E um professor me perguntou para a classe assim, o que era aceitar Jesus? O que cada um entendia como aceitar Jesus? E na hora, né, Deus me iluminou para a resposta. Eu falei, aceitar Jesus é assinar a última página da Bíblia mesmo antes de ter lido, né? Porque o pacto que o cristão faz com o Senhor é viver pela palavra, né? Ele está aliançado na palavra, e todos os dias a gente vai descobrir coisas novas na palavra, né? A gente tem estudado isso aqui em libertação, que libertação é um processo contínuo, né? Você não para, não conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ninguém a conhece de uma hora para outra, né? Você está sempre conhecendo coisas novas, sendo confrontado com a palavra de Deus. Esses dias eu estava falando com os irmãos aí sobre vira e mexe, né? A gente fala da questão política, né? Eu estava falando crentes criticando a autoridade, né? E Romanos capítulo 13 fala que a autoridade é constituída por Deus. Nós somos aliançados com Deus, né? Precisamos orar pelas autoridades, sejam elas quem for. E talvez alguém fale assim, pastor, mas essa autoridade aqui ela não merece respeito. Deus te abençoe, Ezra. Não merece respeito. Lá numa das cartas do apóstolo Pedro, ele fala que nós devemos honrar os senhores bons e aos maus também, né? Quando a gente olha, por exemplo, de Davi e Saul, muito claro, né? Saul era um rei péssimo e Davi honrou Saul até o final, né? Até depois da morte de Saul, Davi continuou honrando porque ele tinha uma aliança. Então aliança é uma coisa séria, né? Pai do Senhor, eis, Deus abençoe você, sua casa. Davi em nenhum momento rompeu a aliança dele com Saul, mesmo ungido rei, né? Ele não ousou tocar em Saul por motivo nenhum, Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? As palavras que são faladas, as alianças que nós fazemos, elas vão durar para sempre, eternas, né? Eternas. Eu lembro quando no comecinho de ministério, né? Eu comecei no ministério e aí nós ungimos pastores e os irmãos queriam abrir outras novas igrejas, e eu falava, isso tem que ser feito de uma maneira abençoada, né? Precisa ser de uma maneira tranquila. Aí o irmão me perguntou uma vez assim, mas o senhor não saiu da sua igreja também? Eu falei, sim, né? Saí da minha igreja obedecendo meu pastor do começo ao fim, né? Ele me mandou ao seminário, ele me mandou buscar a conversão, ele me abençoou para estar em outra igreja, né? E todos os passos que eu dei foi sempre sem quebrar essa aliança. Tanto que hoje nós temos a comunhão restaurada, né? Demorou um tempo para isso acontecer, mas essa aliança nunca foi quebrada, né? O princípio é esse. Davi nunca quebrou a sua aliança com Saul, né? Mesmo na perseguição que teve. Então há outras maneiras de se fazer uma aliança, né? A gente vai ler um texto que está em 1 Coríntios 6, 15 e 16, que diz assim: vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu
os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une à prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Então a gente falou aqui no começo, né, que existia uma aliança de Deus com Israel, que era manifestada através da circuncisão. Uma outra aliança no Novo Testamento, que é a aliança feita pelo sangue de Jesus. A ceia, né, do Senhor que nós tomamos é uma renovação desse pacto, né? Quando você toma do cálice, né, e do pão, como nós já falamos aqui, Paulo alerta, né, que ninguém tome do pão e do cálice indignamente. Eu aprendi, né, com o meu pastor que você não deve evitar a ceia. Tem cristão que evita a ceia. Ah, não vou não porque eu não estou bem, então não vou ceiar, é melhor não ceiar. E essa não é a atitude correta, né? O apóstolo Paulo fala, examine-se o homem a si mesmo, tome do pão, né, coma do pão e tome do cálice. Então Paulo está dizendo para que aquela pessoa tome uma atitude naquela hora. E é isso que nós devemos fazer, né, para manter a aliança com o Senhor. Ah, pastor, mas aí eu tenho que perdoar uma pessoa difícil, uma situação complicada. Isso faz parte da aliança, né? A aliança nos leva a situações complicadas várias vezes. Por várias vezes a aliança vai nos contrariar, né? Jesus tinha uma aliança com o Pai, um pacto para morrer. E quando chegou perto dessa morte, lá no Getsemane, né, a Bíblia fala que Jesus suou sangue, ele orou e falou, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade e não a minha. Por quê? Ele estava pactuado, aliançado. E a aliança é o que nos protege. Quando você quebra a aliança, você abre uma brecha, né, no mundo espiritual para que o inimigo atue, né, e faça e ataque, né, a sua vida. Como eu estava falando aqui sobre a outra forma de fazer aliança, então na ceia, né, voltando para não perder o pensamento, na ceia, se você tem uma dificuldade, o que você deve fazer ali? No seu coração você resolve aquela dificuldade, não pode adiar, né, é um pecado de procrastinar. Você resolve a dificuldade, toma do pão, come do pão e tome do cálice, né, naquela hora. Outra coisa importante é o pacto feito na relação sexual. 1 Coríntios 6, 15 e 16, que nós lemos, nessa passagem Paulo relembra ao povo sobre a aliança que é feita através do sexo. O sexo é o que cria a aliança entre as pessoas. Como está escrito, os dois serão uma só carne. E aqui Paulo alerta sobre as alianças que o povo estava fazendo com as prostitutas. Então, quando duas pessoas se unem sexualmente, a Bíblia fala que espiritualmente elas se tornam uma carne. Isso é muito sério, né? Isso é muito sério. Por quê? Porque é um pacto, é uma aliança, né? Há derramamento de sangue, por mais que se passe, né, seja a mulher virgem ou não, há sempre sangue, né? Há sempre pacto. E isso no mundo espiritual tem um peso muito grande, né? Tem pessoas que de forma impensada, né, vão se relacionando com várias pessoas sem levar em conta essa situação espiritual. E isso muitas vezes vai gerar uma série de problemas para aquela pessoa. Por quê? Porque a carga espiritual daquela outra pessoa, né, passa a influenciar na sua vida, porque você está pactuado, você está aliançado com aquela pessoa. Mesmo que depois de um tempo, né, você não goste mais, você não queira mais viver com aquela pessoa, mas o pacto está lá, né? E quando você quebra um pacto, existe um caminho, né? Boa noite, Selma. Existe só um caminho para que isso seja resolvido, né? Que é o pedido de perdão, a renúncia, né? Passar o sangue de Jesus sobre aquela situação. A única coisa que pode quebrar é o arrependimento. Vale lembrar que essa aliança, se for feita debaixo dos mandamentos de Deus, ou seja, dentro do casamento, né? Porque o lugar para o sexo seguro é o casamento, né? Deus, ele criou, é importante falar isso também. Muita gente às vezes ensina errado, né? Fala errado. No pecado original, o sexo, de jeito nenhum. Quem criou o sexo foi Deus, né? Não foi o diabo que criou o sexo não pertence ao diabo, não tem nada disso. O diabo, ele só altera aquilo que Deus cria, né? Ele altera tudo que Deus cria. Deus cria de uma forma boa,
como o sexo, e o diabo cria o adultério, o diabo cria a fornicação, ele cria a prostituição, ele adultera, ele modifica aquilo que Deus fez para ser bênção, ele corrompe, né, e torna aquilo pecado. Então, dentro do casamento, essa aliança é renovada. Até quando você pega 1 Coríntios 7, o apóstolo Paulo incentiva essa renovação de aliança do casal, né? Ela deve ser renovada. A Bíblia fala que eles não devem estar ausentes um do outro, a não ser para jejum e oração com consentimento mútuo. Então esse pacto, essa aliança no casamento, ela é bênção, né? É de Deus, mas ela fora do casamento, ou o adultério, né? Acontece o adultério ou fornicação, que é o sexo entre solteiros, cria alianças espirituais que vão trazer, né, demônios, vão trazer situações espirituais nocivas para a vida daquela pessoa. Se o casal se aliançar antes do casamento, eles só terão que se arrepender do pecado da fornicação, mas se estiverem casados, a aliança não deve ser quebrada. Então, eu lembro uma vez que é engraçado, oportuno falar sobre isso. Lembro uma vez que estava dando conselho para um casal de namorados cristãos. E eles estavam em fornicação, né? Não sei se você sabe, o pecado de fornicação é o sexo entre os solteiros. E eu fui falar com eles, conversar com eles, e eles falaram assim: pastor, não, mas nós vamos casar, né? Pai do Senhor, Dácila. Nós vamos casar, então tá tudo bem, porque daqui a pouco a gente casa e tá tudo resolvido. E eu falei assim: não, olha só, você entendeu errado, né? Você vai casar e isso não resolve o pecado. Uma vez eu falei isso para um irmão hoje que é até pastor, e ele ficou bravo: não, mas eu casei, eu assumi o meu compromisso, honrei o que eu tinha que honrar e tá tudo certo. Eu falei: não, irmão, é igual o dízimo atrasado, né? Você não entregou o dízimo, aí no outro mês você vai lá e entrega o dízimo dobrado, aí resolveu o problema. Não, você restituiu, que é uma coisa muito boa, né? Como Zaqueu restituiu. Mas pecado, ele se resolve com arrependimento. Tem que se pedir perdão a Deus. Tanto o dízimo atrasado, né, quanto o casal que vai casar e fornicou antes, né? Tem casais que às vezes não sabem, né? Eles casam, tá tudo certo. Não, precisa pedir perdão a Deus. Não falo da relação sexual, até às vezes a pessoa fica grávida, né? Tem um filho, pastor, mas é meu filho, ele tá debaixo de maldição, isso e aquilo. Filho, né? Criação, quem faz sempre é Deus. O diabo não cria, né? O diabo altera, deturpa, deforma. Deus que cria. Mas você tem que pedir perdão pelo ato de afrontar Deus, né? Não é daquilo que foi feito, da criança ou do sexo, mas você deve pedir perdão a Deus porque foi feito fora de hora. Então é importante, né? Às vezes estão acontecendo coisas no casamento que a pessoa não tem ideia. Por quê? Porque há algo para ser resolvido, né? Há um pecado para ser confessado e há um pedido de perdão para ser feito a Deus, e muitas vezes você vai resolver isso, né? Quinta-feira a gente tem falado de casamento, vamos falar sobre isso na quinta. Existe uma passagem aqui que é importante, que é a aliança. Já falamos da aliança de Abraão, falamos da aliança do sangue de Jesus, da ceia, falamos da aliança através do sexo, e agora vamos falar de uma aliança aqui de palavra. É um texto que está em Josué, capítulo 9, versículo 15 e 16, bastante conhecido, que diz assim: então Josué fez um acordo de paz com eles, garantindo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade o ratificaram com juramento. 3 dias depois de fazerem um acordo com os gibeonitas, os israelitas souberam que eram vizinhos e que viviam perto deles. O que aconteceu com esse povo? Os gibeonitas eram um povo que vivia em Canaã. Quando Israel veio tomando todas as terras, conforme Deus tinha falado, né? Deus falou para eles não pouparem ninguém, limpar aquela terra todinha, que aquela terra era a terra que Deus tinha prometido para eles. E aí os gibeonitas, que era um povo que vivia naquela região, o que eles fizeram? Eles viram que Israel estava ganhando todas as batalhas, eles pegaram roupa velha, né? Encheram de poeira, sandália gasta e tal, para se fazer de um povo nômade, que estava vindo de outro lugar,
E aí chegaram para Josué e falaram assim: Josué, nós somos um povo nômade e temos ouvido falar de vocês e a gente só quer ter paz com vocês, só isso. E Josué, indevidamente, fez essa aliança com esse povo gibeonita sem orar, sem consultar a Deus, né, sem perguntar a Deus sobre aquilo. E aí fez essa aliança. Passado um tempo, lá no reinado de Saul, lá na frente, né, centenas de anos depois, Saul foi e aniquilou, né, um monte de gibeonitas. Assim, durante o reinado de Davi, houve uma fome, no reinado de Davi, de 3 anos. Davi consultou o Senhor e lhe disse: a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. O rei então mandou chamar os gibeonitas, Davi, e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos gibeonitas: o que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito, para que abençoe a herança do Senhor? Então Josué fez o pacto lá atrás. Saul matou os gibeonitas, né, uma parte, e aí houve seca. Já no reinado de Davi, depois de Saul, Davi foi orar. Davi foi o único que foi orar. Saul não orou, Josué não orou. Davi orou. E aí Deus falou para ele assim: olha, o problema é o seguinte, tinha um pacto que Josué fez com os gibeonitas lá atrás, séculos atrás, e Saul não honrou o pacto, matou os gibeonitas, por isso que veio fome e seca. Olha só, estava vindo fome e seca para Israel por um pacto que Josué fez lá no passado, e Saul quebrou, e Davi não tinha nada com isso, né, entre aspas, e o povo de Israel todinho estava colhendo a seca. E aí Davi orou, Deus falou com ele. Davi foi para os gibeonitas e perguntou como é que ele podia fazer para aplacar aquilo ali. Sabe que os gibeonitas pediram, aqui fala no nossa lição, 200 anos depois de Josué. Os gibeonitas pediram 7 príncipes da casa de Israel, da descendência lá, mortos, enforcados numa árvore. E sabe o que Davi fez? Deu 7 príncipes. Triste, né? Diz que as mães choravam, estavam pendurados na árvore, enforcados. E os bichos vieram comer, né? As mães pediram para tirar os cadáveres, porque era o jeito de aplacar a ira por um pacto mal feito, né? Essa história que a gente contou, nessa passagem, os gibeonitas enganaram Josué, que se aliançou. Saul mandou destruir os gibeonitas. E essa ação, como a gente falou, deu fome durante 3 anos. Ninguém havia lembrado da aliança. Davi foi orar a Deus e aí foi revelado dessa aliança. O que isso diz para nós, irmãos? Quantas palavras, pactos nós fazemos? Eu falo muito, por exemplo, do pessoal que pede para entrar na igreja, né? Pede para entrar, mas não pede para sair. E aí faz um pacto, faz uma aliança, né? Fala palavras de pacto. É igual um namoro, né? As promessas que você fez, os pactos que você fez, as alianças que você fez com um amigo, namorada, pastor, igreja, né? O jugo desigual, o sócio, tantas coisas, tantos pactos, tantas alianças, palavras que a gente fala sem pensar. As pessoas hoje são muito voláteis, né? Hoje ama, está aliançado, amanhã acabou a aliança. E aí como é que faz? Eu tenho dito, né, muitas vezes sobre a questão da honra, né? A gente não dá o que a gente não tem. Só honra quem tem honra, né? Jesus honrou todo mundo, porque ele era a própria honra. Judas não honrou Jesus, por quê? Porque ele não tinha honra. Jesus tinha. Então quando você fala uma palavra, quando você faz um pacto, você tem que ir até o final com ele. Não tem como você quebrar aquilo ali, né? Lembra de José, lá com a mulher de Potifar? Ele tinha um pacto, Potifar falou: você pode mexer em tudo, menos na minha esposa. E a mulher tentou agarrar ele de tudo quanto é jeito, ele fugiu, né? E é sério, né? Envolve a nossa vida. Quantas palavras
amigos não são mais amigos, pactos quebrados, aliança quebrada. Pastor, mas aí eu não quebrei minha aliança, o outro quebrou. Amém. Se você tiver pleno, consciente disso, ótimo. Agora, se não, tem que buscar a Deus, pedir perdão, consertar, né? Zaqueu lá, quando ele faz um pacto com Jesus, ele faz um pacto. Jesus está lá comendo com ele, ele fala: Senhor, eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres. Se eu prejudiquei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E aí ele se aliançou com Deus. E ele fez, né? Dízimo é um pacto, é uma aliança. Está lá em Malaquias, né? Deus fala: eu vou repreender o devorador, fazei prova de mim. É o único lugar que Deus fala: fazei prova de mim, né? Deus desafia a todos nós. Se eu não repreenderei o devorador por sua causa. Eu lembro quando veio cada crise, né? Essas crises financeiras que vêm, como esse ano, né? Esse ano é um ano da fidelidade para nós. Veio as crises em 2008, 2009, eu falava com alguns irmãos da igreja. Ele falou: pastor, vem a crise e o emprego, e agora, isso e aquilo, o que eu faço? Eu falei: seja fiel. Mas pastor, não, seja fiel. Sabe por quê? Você fiel, o inimigo não pode fazer arruaça. Não pode. Você está aliançado. Deus é um Deus de promessa. Ele cumpre o que ele fala. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Mas para receber, né, essa promessa de Deus, o que o versículo fala? Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ele está falando do justo. Ah, pastor, eu vi um crente desamparado. Não, mas a Bíblia não falou um crente. Ela falou um justo. Um justo. Nunca viu o justo desamparado. E aí, para ser justo, nós não somos justos por nós mesmos, a gente sabe. É o Senhor que nos justifica. Mas há um proceder, uma correção, né? Uma postura, uma conduta que eu preciso ter. E a gente precisa ser responsável com isso. Eu não ia contar para vocês, eu vou contar uma história minha, né? Para vocês. Deus me incomodou aqui, vou contar. Eu lembro quando eu aprendi sobre pacto, sobre quebrar aliança e tal. Eu já contei isso na igreja várias vezes, no curso de casais eu conto, mas vou contar para vocês. Eu lembro que eu e Jô, né, a gente não era cristão, eu era de outra religião, Jô era desviada, nós casamos grávidos. E quando eu aprendi sobre pacto, sobre quebrar aliança, um dia isso me incomodou. O meu sogro mora lá em Conceição da Barra, talvez está me ouvindo aí. Ele mora em Conceição da Barra, e um dia eu peguei meu carro, fui lá em Conceição da Barra, na hora do almoço, assim, no dia de semana. E falei para ele assim: meu sogro, eu vim aqui, eu já tinha mais de 10 anos de casado, acho. Eu falei: eu vim aqui te pedir perdão. Ele falou: mas pedir perdão por quê? Ele falou: não, porque nós pecamos, né, antes de casar, e errado isso, eu desrespeitei, e eu quero te pedir perdão por isso. E ele olhou para mim e falou assim: mas isso é comum, as pessoas fazem isso. Eu falei: não, mas é errado, né? Está errado, eu quero que você me perdoe, por favor. E ele falou: mas meu filho, isso é importante para você? Eu falei: muito importante. E aí ele falou: não, então você está perdoado, né? Você é um bom pai, você é um bom marido, um bom pai para os meus netos, um bom marido para minha filha. E me abençoou, e eu, né, foram 3 horas e meia para ir a Conceição da Barra, 3 horas e meia para voltar. Eu fui lá, pedi perdão, ele falou: almoça, tá? Eu falei: não, eu vim aqui. Ele falou: só para isso? Só para isso. Rapaz, isso é importante então. Eu falei: muito importante. Porque é aliança quebrada, é pacto quebrado. Eu sempre, né, às vezes por causa da minha palavra, a gente se enrosca de um jeito, né? Você dá a palavra para alguma coisa e você tem que ir até o fim com ela. Até o fim com ela. E quando a gente tem esse pacto com Jesus, né, é mais forte ainda. Porque o pacto é com a palavra. A palavra manda você perdoar, mas aí agora a palavra manda a segunda milha, honrar o Senhor, o bom e o mal. Orar pelos políticos. Você conhece, né? Você está me ouvindo aí agora, ó, falar do nosso país. Você conhece um político vagabundo? Com certeza. O que a Bíblia manda fazer? Orar por ele. Você já viu crente metendo pau no político aí na internet? Seja ele qual for, de qual partido for, de que escalão for, a Bíblia manda orar por todos eles. Metendo pau em pastor, a Bíblia fala que toda a autoridade é constituída por Deus, Romanos capítulo 13. A gente quebra pacto fácil. Promessas que a gente faz, né, e a gente não cumpre a nossa palavra. Então, irmãos, é muito importante isso, né? Às vezes está passando coisa na nossa vida, você ora e não vê resposta.
Você não sabe o que está acontecendo. Por que as coisas estão dando errada? São alianças quebradas, pactos quebrados. Olha o que aconteceu com Israel 200 anos depois. Um pacto que Josué fez, Saul quebrou e Davi foi resolver. Então é importante, né? Palavras, pactos que a gente faz. Tem uma história que eu acho bonita, né? Que é da Igreja Batista Lagoinha, né? Vou colocar em vídeo aí. A Igreja Batista Lagoinha foi fundada por José Rego do Nascimento. E o filho dele, José Rego do Nascimento, filho, né? É pastor na Lagoinha também. Mas aí surgiu o Márcio Valadão, que assumiu a titularidade da igreja. E aí o filho do fundador, José Rego do Nascimento, filho, ele ficou na igreja, né? O pai dele, já mais velho, se aposentou, e aí o Márcio Valadão assumiu a igreja cresceu muito, ficou muito grande, e aí o Márcio Valadão foi lá no José Rego do Nascimento, fundou a igreja em 1960 e pouco, e instituiu uma pensão vitalícia para ele e a esposa, até o último dia. Sabe o que é isso? Aliança, honra, pacto, muito importante, né, irmãos? O que nós temos falado? Quais são as alianças que nós temos feito? Quais são as alianças que nós temos quebrado? Alianças com outros deuses, né? Falamos aqui da aliança da circuncisão, da ceia, né? Da aliança através do sexo, da aliança de palavras, né? Como foi feito com os gibeonitas, aliança com outros deuses. Em muitas nações, ele diz assim, Jeremias 22, 8 e 9, e muitas nações passarão por essa cidade e dirá a cada um do seu próximo, por que procedeu o Senhor assim com essa grande cidade? E dirão, porque deixaram a aliança do Senhor, seu Deus, e se inclinaram diante de outros deuses e os serviram. Jeremias 22, 8 e 9. Outro dia os irmãos estavam falando comigo assim, pastor, o que está acontecendo com o Brasil? E eu vou falar para você uma coisa. Na Páscoa, acho que foi convocado um jejum nacional. As igrejas jejuaram. Umas com entendimento, outras não. E eu vou te falar uma coisa, as coisas que estão acontecendo depois do jejum são resposta de oração. Né? Deus está nos respondendo. E às vezes, né, tem coisas que Deus manda por juízo. O nosso país, então, tantas alianças, né? A gente falou lá no comecinho da história, escravidão, quanto sangue derramado, aborto, quanto sangue derramado, e tantas outras coisas, prostituição, adultério, né? O dia de jejum nacional é um dia de arrependimento, né? Da exploração do pobre, né? Tantos pecados tem essa nação, então é um dia de choro, de arrependimento. Tem gente que fez entendendo o que estava fazendo, tem gente que não entendeu nada que estava fazendo, acham que jejum é uma troca, né? Você faz o jejum para Deus te dar a bênção. Não é assim que funciona. O jejum é um dia de choro, é um dia de pedir de perdão. O Senhor nos perdoa por ser uma nação que matou, por ser uma nação que escravizou, por ser uma nação que explorou, que explora, né? Que rouba, que é corrupta. São os motivos de oração de pactos e alianças quebradas. E Deus está nos respondendo. Né? O mundo aí todo, né? O que está acontecendo pelo mundo afora. E nós temos que estar entendendo, né, quais são as nossas alianças quebradas e restaurando. Ó, desde o início, o diabo vem imitando Deus de várias formas. Uma delas é através da aliança espiritual com o homem. Da mesma forma que é possível fazer aliança com Deus, com o parceiro e com pessoas, também é possível fazer aliança com espíritos malignos. E para fazer isso, o diabo se camufla de várias formas, através de várias entidades. Tudo para enganar o homem, para fazer uma aliança com ele e assim deixar de fazer com Deus. Então falamos aqui da aliança da circuncisão, do sangue de Jesus, da ceia, através do sexo, através de palavras, e aqueles que fizeram alianças com outros deuses. Quem são outros deuses, pastor? Tudo que não é o Deus único, né, soberano, só existe um Deus. Né? Tudo que é aliança feita com qualquer outro tipo de entidade, né, é uma aliança que vai trazer consequências. Desde que o homem se distanciou de Deus, que o diabo vem buscando enganar o homem, dando a ilusão que as mais diversas entidades são verdadeiras, e com isso o homem vem aliançando com esses seres, né, tantos, né, e se aliançar com as pessoas erradas pode trazer grandes problemas. Imagina a aliança com seres espirituais. As pessoas que já tiveram contato, né, com esse tipo devem buscar ajuda o mais rápido possível, porque o sangue de Jesus é poderoso para quebrar qualquer tipo de aliança maligna, né? Então, aqueles que se aliançaram, né, com idolatria, feitiçaria, o que seja,
precisam quebrar também esses pactos, né? Essas alianças do passado, porque elas interferem. Aquilo que você fala, uma forma muito usada no mundo antigo, né, de aliança, era a troca de presentes, né? Eu até anotei aqui para falar, não está na lição, mas eu achei interessante. Você vê quando Jesus nasce, os reis magos vêm trazer presentes. Salomão, com a rainha de Sabá, trocou presentes. Os reis trocavam presentes quando faziam alianças. Presente é aliança. E a gente, né, troca presente com pessoas que a gente nem sabe que tipo de aliança nós estamos fazendo. São muitas maneiras, né, de se aliançar. Aqui a gente citou algumas. Mas o nosso objetivo, né, com essa lição é trazer esse entendimento e trazer libertação, que a nossa aula é sobre libertação. Então eu queria orar, né, agora nesse momento da aula, que você colocasse aí, eu tenho certeza que o Espírito Santo, enquanto a gente foi falando aqui sobre as várias maneiras de se aliançar, Deus foi te lembrando de alianças que foram feitas. E a gente quer orar hoje quebrando alianças, né? As más alianças, as alianças que não são boas, né? Então eu queria que você curvasse a sua cabeça aí na sua casa e colocasse diante de Deus, né? A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Eu não sei as alianças que você fez, talvez na área sexual, talvez com palavras, né? Talvez com presentes, talvez com entidades, que você possa colocar isso diante de Deus agora, né? Com palavras, e se arrepender, né? Entender, eu sei que você foi ministrado pela palavra, então que você possa fazer uma oração aí, aonde você está. E eu quero orar aqui a Deus, para que o sangue de Jesus possa cobrir a tua vida e quebrar toda aliança que tenha sido feita de maneira, vamos dizer, impensada na sua vida. Paizinho, em nome de Jesus, eu quero colocar, Deus, cada um dos irmãos que me ouvem agora, onde quer que eles estejam. Pai, eu sei que o Senhor é Deus de perto e de longe, que o Senhor pode alcançar toda a terra, o Senhor é onipresente. Ó Pai, que o Senhor possa sondar os corações agora, e que o Teu Espírito Santo possa trazer à memória, Senhor, aquilo que precisa ser trazido, assim como Davi orou, Senhor, e o Senhor mostrou a ele aquilo que precisava ser resolvido, renunciado, ó Pai, naquela ocasião, que assim também nessa noite o Senhor possa fazer, Deus, com cada um dos meus irmãos. Ó Deus, que venha seja avivado na sua memória cada palavra, Deus, cada ato, Deus, cada intenção que ficou ali como uma cunha para o inimigo agir na vida dos meus irmãos. Ó Pai, mediante o arrependimento, Deus, de cada um deles, confessado agora diante do Senhor, eu peço, Deus, que o Teu sangue possa cobrir, Senhor, a vida de cada um deles, Deus, e desfazer, repreender todo pacto, toda aliança, Senhor, que tenha sido feita, e que agora, Senhor, a Tua aliança que é feita conosco, no sangue de Jesus, possa, ó Deus, ser renovada, que o Senhor possa, Deus, passar do Teu sangue sobre os Teus filhos e trazer o perdão, o refrigério, o alívio, Senhor. Ó Deus, dessas alianças, que elas sejam canceladas, Senhor, e jogadas, como diz a Tua palavra, que esses pecados sejam jogados no mar do esquecimento, como está escrito lá em Miqueias, e que a partir de hoje eles possam viver um tempo novo, um tempo de liberdade no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Então, aquilo que é confessado e deixado, né? Lembre, você aprende a verdade, né? Você confessa e você deixa, e aí você alcança a misericórdia. Então que esse ensino, né, que esse estudo traga liberdade na sua vida. Esse é o nosso objetivo. Amém, queridos? Aula que vem, né? Aula 7, estamos quase encerrando o curso. E antes de eu despedir você, eu queria ainda dar alguns recados importantes, né? Lembrar você de algumas coisas importantes. Nós estamos tendo live agora sempre às 9h30 da manhã e às 20 horas, né? Então, de segunda a sábado tem o café aí com Bíblia, oração com os nossos levitas. No domingo nós temos a EBD. Próximo domingo nós vamos ter a ceia ainda online, né? Ainda online no próximo domingo.
nós vamos ter a ceia para todas as igrejas. Prepare o pão na sua casa, prepare o suco de uva, para que a gente possa ceiar, né, fazer uma grande ceia aí com todas as fontes de vida. E você que está acompanhando a gente de fora, né, na Inglaterra, aí, Portugal, na Itália, em outros estados, pode ceiar conosco, né? A ceia do Senhor, a ceia não é da fonte de vida, então você pode participar junto com a gente, né, da ceia. À noite, né, para relembrar os irmãos, hoje é aula de libertação, amanhã tem culto com o pastor Ricardo Soares, na quarta tem culto também com o pastor Éder, na quinta é o culto de família, né, comigo, a gente volta a falar de família, orar por família na quinta-feira. Sexta-feira tem o curso de batalha espiritual com o pastor Ricardo Soares também. No sábado, palavra do pastor Claucione, tem sido bênção, né? Palavra dos nossos pastores aí no fim de semana. E domingo, o pastor Eduardo também tem sido muito abençoado. Lembrar vocês, irmão, falando de pacto, né, de aliança, que você permaneça fiel nos seus dízimos e ofertas, né, irmão? E também nas suas primícias. A gente tem atendido os nossos irmãos que têm necessidades aí de cesta, essas coisas, graças a Deus, né, tem sido supridos. Então seja fiel, procure em Vila Velha, o Paulo, né, da Karine, tem ido à igreja sempre, está fazendo as reformas lá, inclusive estamos preparando para voltar, né, os cultos, em breve, se Deus quiser. Então tem que colocar lá uma piazinha na entrada, nós estamos fazendo essa obra já colocou a pia hoje. Tem uma série de coisas, recomendações, que depois a gente vai esclarecer para os irmãos. E precisa que você seja fiel. Nós estamos ainda pagando construção, a reforma, né, do infantil. Então você pode entregar o seu dízimo através da conta no Sicoob, todas as igrejas. Você pode buscar o tesoureiro e pegar. Em Vila Velha, através do PicPay também. Ou buscar o tesoureiro e entregar em mãos, né, na igreja. Você pode fazer isso aqui, o Paulinho está lá direto. E primícia da mesma forma, né? Você pode ir na igreja e deixar lá a sua oferta de primícia. Lembrando, irmãos, antes da gente orar, para se despedir mesmo, que quando você for entregar os itens de cesta básica, lembra de colocar ali o higiene e limpeza, né? Os irmãos precisam também. Uma pasta de dente, um sabonete, o material de limpeza também é necessário. E você pode abençoar alguém, né? Essa é uma boa aliança, é um bom pacto. Amém, irmãos? Eu quero orar ainda mais uma vez com você, te despedindo, né? Abençoando a sua casa. Amém? Jesus, nós te louvamos, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua palavra ministrada. Queremos pedir agora, Senhor, que a tua mão seja sobre cada lar, derramando a tua paz, Senhor, nos lares, enchendo o nosso coração da paz que excede o entendimento. Ó Deus, a paz que não depende de circunstância, e que o Senhor nos dê uma boa noite de descanso, revigorante, e que amanhã, Senhor, nós tenhamos um dia abençoado na tua presença. Guarda os teus filhos, acampa os teus anjos, Senhor, em volta dos lares, e abençoa, Senhor, a tua igreja, em toda a terra, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos orar sim pelo filho da Deise, né? Vamos fazer essa oração. Jesus, eu quero orar pelo filho da Deise, Senhor, que está com suspeita de Covid, que a tua mão seja sobre ele. Ó Deus, e que ele receba nessa hora, Pai, saúde. Nós, como igreja aqui, nós oramos, Senhor, e ministramos a cura para o teu filho. Ser com ele, Deus, ó Deus, e que essa seja uma experiência para a honra e para a glória do teu nome. Que ele possa falar, Deus, possa testemunhar que o Senhor agiu e que o Senhor fez maravilha na vida dele. Nós oramos, abençoando, Senhor, a vida desse rapaz. Derrama a tua paz sobre a sua casa, que eles estejam tranquilos, Senhor, porque o Senhor não nos deixa nem nos abandona, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe. Tem a live, né? Depois você pode... Débora está falando que chegou agora, né? Está gravada, irmão. Débora, você pode ver no começo. Você que chegou agora também pode entrar lá na página da fonte, né? Inclusive, a gente tem facilitado para os irmãos, tem colocado os títulos, né, em todas as mensagens. Você pode procurar pelo título e assistir na hora que você puder, que for mais conveniente para você. Amém? Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus, né? Amanhã, 9h30, não tem problema. Chegou pro amém, volta a fita e assiste de novo. E amanhã, 9h30, a gente está aí com a live, né, do café com Bíblia, né? Amanhã tem uma live aí com um pouquinho de louvor. Deus abençoando os irmãos. Amém, irmãos? Fiquem com Jesus. Vou despedir de vocês devagarinho, que tem um delayzinho aqui
do vídeo, senão a gente termina abruptamente, né? E você leva um susto aí, depois perde um pedacinho da gravação. Que Deus abençoe vocês, durmam com Deus. Deus abençoe Fabiana, Deus abençoe Jana, Deus abençoe John, Deus abençoe Débora, Deus abençoe Jusilene, sua casa. Vão com Deus. Podem sair, não tem problema não, a gente vai despedindo devagarinho aqui. Deus abençoe Rose, Rubens, Giza, Flávia. Fiquem com Jesus, né? Continuem firmes, vai passar. Daqui a pouquinho a gente está no tempo aí. E se Deus quiser, né, um pouquinho mais para frente aí vai ter o dia do abraço. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Beijo no coração de vocês.